religião é uma das questões mais importantes no período eleitoral, e em 2014 não poderia deixar de ser diferente. Para conversar conosco, convidamos o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, César Romero Jacó. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, a religião, ela pode sozinha eleger um candidato? Não, hipótese alguma. O Brasil é um país muito complexo, com uma diversidade social e cultural muito grande, que impediria que uma religião, que um grupo religioso pudesse eleger o presidente da República. A experiência em eleição presidencial que temos mais evidente foi a de 2002, quando Antony Garotinho fez uma campanha voltada para o segmento evangélico, o que lhe garantiu um piso alto, porque os evangélicos irmãos votaram no irmão, mas houve uma rejeição muito grande a essa mistura de religião com política, de púlpito com palanque, e a rejeição, portanto, acabou se constituindo num índice muito alto. Então, o piso é alto, mas o teto é baixo porque a rejeição é grande, né? Então, acho que, no caso brasileiro, isso não tem como. Certo. E como os candidatos à eleição à presidência do Brasil em 2014, eles exploram a questão da religiosidade? Olha, são vários os sinais, né? Então, quando um candidato visita um templo evangélico, de certo modo, ele estaria, digamos assim, buscando ser simpático a um segmento, como o caso dos evangélicos pentecostais. Quando um candidato, como é o caso do Aécio Neves, que batizou os seus filhos nesse período, então tem também uma simbologia que não é só religiosa, mas é sobretudo familiar, né? Então é claro que, como a eleição ela joga com muitas simbologia, né? Joga com o imaginário das pessoas, né? Porque uma coisa é a eleição mesmo, outra coisa é o imaginário das pessoas sobre a eleição. Então, evidentemente que, num contexto como esse, os candidatos vão buscar, se não ter o apoio, pelo menos não ter a rejeição, né? Então, é comum, numa época como essa, já que as igrejas evangélicas pentecostais costumam misturar o púlpito com o palanque, né? E, portanto, levar candidatos para visitarem as igrejas, isso pode ter um certo grau de interferência. Quando existe um candidato evangélico, a tendência é o irmão votar no irmão, não importa o tema. Quer dizer, temas do tipo autonomia do Banco Central ou exploração do etanol versus o pré-sal, para os evangélicos pentecostais, que são potenciais eleitores da Marina, isso é uma questão irrelevante. Pode ser uma questão relevante, e é muito relevante, no caso de temas mais sensíveis da agenda moral. Por exemplo, criminalizar a homofobia, descriminalizar o aborto. Aí esses temas são um pouco mais complexos. Tanto que esses temas, nos candidatos mais competitivos, eles contornam esse tema, eles praticamente não tocam nesse tema, porque esse tema é um tema complicado. Quem vai falar disso são os candidatos que não têm muita perspectiva, não tem nenhuma perspectiva eleitoral. Quer dizer, nos debates vão estar tocando nesse tema Eduardo Jorge, Luciana Genro, entendeu? Mas de crítica à falta de uma lei que criminalize a homofobia ou descriminalize o aborto. Mas isso aí é uma questão de que os candidatos competitivos contornam esse assunto, que é um assunto muito difícil de ser, digamos assim, discutido com um mínimo de racionalidade, de um clima desapaixonado. Isso. Agora, se a gente for para o âmbito internacional, no Oriente Médio, alguns países misturam religião e política. Qual deve ser o limite entre essas duas forças? Olha, no mundo islâmico, há uma tendência forte à interferência da religião na política. Alguns países chegam mesmo a ser teocráticos, né? Veja, desde o fim do século XVIII, segunda metade do século XVIII, portanto, nós estamos falando aí de 2 séculos, que no mundo ocidental se foi
caminhando para separar a igreja de Estado. Tá? Os regimes teocráticos, eles são, digamos assim, do ponto de vista da falta de liberdade, um sistema extremamente repressivo, porque quando você reúne a cruz e a espada, né, para usar uma metáfora, isso fica muito difícil, porque você não tem nem a liberdade de consciência no plano da religião. Quer dizer, você, na verdade, não tem nem a liberdade política, tá certo? Mas se além da liberdade política, você não tem a liberdade, digamos, no plano pessoal, do foro íntimo das suas crenças, né? Bom, é claro que o mundo caminha para a separação dessas duas instâncias. Mas esse processo não é um processo simples. No mundo islâmico, isso é muito misturado, religião com política. Bom, no mundo ocidental, essa relação ela é mais tênue, porque desde a Revolução Francesa vem acontecendo um processo de separação da igreja do Estado. Isso não quer dizer que não possa ter aqui e ali, digamos assim, situações complexas, como, por exemplo, vamos chamar de a direita religiosa americana tentando interferir nos rumos da política americana, né? Bom, mas é claro que a sociedade americana é complexa demais para permitir que uma direita religiosa, como a existente nos Estados Unidos, possa interferir numa série de itens da política americana, da política do Estado. No nosso caso, todos reconhecem que o Estado é laico. Tá certo? Quer dizer, que o Estado é laico e, portanto, sendo um Estado laico, há uma separação de instâncias, tá certo, né? E é óbvio que todos afirmam que o Estado é laico, mas existem as questões que dizem respeito ao mundo dos temas morais, como aborto ou ainda homofobia, né? Então, no mundo, quer dizer, o ideal é que essas duas instâncias estejam separadas. E o mundo ocidental caminhou para isso. Tá certo? E esse processo não foi um processo pacífico, foi um processo, digamos assim, muito complexo. No mundo islâmico, não. Em Israel também, os grupos religiosos têm um peso muito grande, digamos assim, na política dentro de Israel, né? Então, se nós formos tomar as três grandes religiões monoteístas, no judaísmo praticado em Israel e no islamismo, aí você tem uma certa mistura de religião com política. No mundo cristão, essa interferência é menor, seja o mundo católico ou evangélico. Certo, professor, muito obrigado pela entrevista. Rafael Chimelli, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.